Os irmãos prometem diante de Deus e de sua igreja exercer fielmente o seu ministério, tendo-o sempre em duplicada honra, conforme preceitua a palavra de Deus. Os irmãos prometem diante de Deus e de sua igreja serem fiéis no ensino e na pregação da palavra de Deus, observando e cumprindo a doutrina e costumes inerentes a essa igreja. Amém. Irmãos, por favor, tome assento. Vocês ouviram, porque a leitura foi bem explícita, vocês ouviram bem o que é que vocês prometeram e para quem. Foi para mim não, foi para ele. Prometem diante de Deus e de sua igreja aqui reunida. Este foi o compromisso que você assumiu diante de Deus. Seja fiel. Bem, vamos pedir para que os nossos pastores, por gentileza, desçam aqui para nos ajudar na consagração dos nossos irmãos. E a chamada, amados, irmãos, a chamada será por ordem alfabética. E nós pedimos que não percamos tempo. Nós temos minutos limitados. Então, levanta-se e vem para cá imediatamente. Tá certo? Bem, vamos então. Nosso secretário vai começar a fazer a leitura. Pastor Paulo Moraes. A leitura, irmãos, dá nome para serem consagrados os evangelistas. Panorama, o carro que quebrou na escada. Irmãos, somente aqui um aviso. Nós temos aqui dois irmãos que vieram de Panorama. Panorama é um bocado longe daqui. E o carro teve um problema e eles chegaram agora há pouco. Então esses irmãos vão ser chamados e vão ser consagrados também. Tá certo? Luciano Silva dos Santos, Francelino Dias da Silva, são os dois de Panorama. Abílio Donizete de Arruda, Abraão Santos de Jesus, Adamo Rodrigo Trindade da Cunha, Ademir Alício de Jesus, Adiel Francisco de Souza, Adriano Emílio de Jesus, Adriano Francisco de Lima, Adriano José da Silva, Adriano José da Silva, Alexandre Gonçalves dos Santos, Alexandre Paulo da Silva, Alexandro Otávio de Queiroz, Alfredo Lemos Costa, Alisson Rodrigues Sena, Almir Gomes de Souza, Aloísio de Jesus Nascimento, Anderson Santos da Silva, André Alves de Melo, André Alves Manuel, André Luiz da Conceição, André Silva Almeida de Jesus, Ângelo Miguel Lima Silva, Antônio Carlos José da Silva, Antônio Ferreira de Souza, Antônio Francisco de Oliveira Camelo, Antônio José de Lima, Antônio Lino da Silva, Antônio Luiz de Souza, Antônio Ronaldo dos Santos, Armando José da Silva Filho, Aroildo Santos Patês, Breno Lopes da Silva, Bruno de Santana, Carlos Alberto de Oliveira, Carlos Alberto de Oliveira Silva, Carlos André de Jesus da Silva, Carlos Eduardo Crossetti Gomes, Carlos Francisco Moreira, Carlos Martins de Colles, Carlos Sérgio da Silva, Cícero Belmiro Barbosa de Souza, Cícero Ferreira da Silva, Sidinaldo Miguel da Silva, Claudinei Honorato da Silva, Cláudio José da Silva, Claudivan Gomes de Alencar, Clécio Teixeira de Laia, Cleomárcio Barreto, Clodoaldo Graciliano da Silva, Cristiano Alves de Lima, Cristiano Lourenço de Melo,
Cristiano Pereira de Souza, Daniel Barbosa, Danilo dos Santos Teixeira, Dante Ferraro Filho, Denis de Souza Leandro de Jesus, Diedilson dos Santos Oliveira, Diego de Assis Rocha, Divânio de Souza Vieira, Djalma Ferreira Porto, Dorge Pereira Alves, Ederson Vieira de Oliveira, Edjalma Alves de Sena, Edilson Antônio Alves, Edilson de Barros Correia, Edmilson Santos de Lima, Edinaldo Cabral de França, Edinho Macedo de Souza, Edmilson João Barbosa Júnior, Edmilson Juvenal da Silva Júnior, Edinael Almeida Silva, Ednilson Pacheco de Aguiar, Edson dos Santos Henrique, Edson José Leite, Edson Silva dos Santos, Eduardo Augusto Vicente, Eduardo Elísio dos Santos Araújo, Eduardo Luiz de Souza, Eflaim Vieira Barbosa, Eli Batista dos Reis, Eliabe Carneiro Oliveira Fontes, Elias Ferreira da Silva, Elias Norberto dos Santos, Eliel Faria Soares, Hélio Scarpim Júnior, Elter Rivelino Neves da Silva, Emanuel Romão de Oliveira, Emerson Costa Alexandre, Emerson da Silva, Emerson Gonçalves Alves, Enéas Igor Costa Guilherme Bortolosso, Elielson Silva Pereira, Etelvino Alves Ribeiro, Evândalo Martins Jorge, Evandro Santos do Nascimento Filho, Everton Francinaldo Alexandre, Everton Oliveira Menezes, Ezequias Alexandre da Silva, Ezequias Ferreira da Paz, Ezequiel Araújo da Silva Júnior, Fabrício da Silva, Fausto Bruno Costa da Silva, Felipe Bersani, Felipe Lenon Elias, Felipe Matos Nascimento, Fernando do Nascimento, Fernando Gomes da Silva, Flávio Silva dos Santos, Francisco Cícero Leite Ferreira e Francisco Fontinelli Pereira. 110 nomes. Igreja, para estar de pé, meus amados, todos, ajoelhem-se, por favor. Pastor Wellington Ju está, aliás, Pastor Anderson estará orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela bênção, pela vitória, este momento tão maravilhoso, Senhor, que acontece na nossa igreja, Senhor, este momento sublime, teu Pai, também na vida dos teus servos, ó Deus, a consagração ao ministério, Senhor. Pai, pedimos a tua bênção sobre cada um, a tua unção, Senhor, e a tua graça, Pai, para que eles possam fazer a tua obra com ousadia, Senhor, para que eles possam glorificar o teu nome. Abençoe e guarde a cada um na tua caminhada, Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, aqui estão os seus filhos ajoelhados diante de ti, diante da tua igreja, Senhor. Estão recebendo agora em posição de mãos do ministério, ó Pai amado. Como já foi dito aqui nesta noite, mãos puras, mãos lavadas, que estão, ó Pai amado, consagrando esses irmãos a servirem no teu ministério. Confirma a chamada de cada um deles, meu Senhor. Confirma, Pai amado, esta escolha, Pai querido. Oh, Senhor amado, abençoe seus familiares, para que juntamente com eles possam corresponder com aquilo que tu esperas deles, meu Senhor. Continue usando as tuas mãos como tem sido até agora, enchendo-os da tua graça, do teu poder, Senhor, para que possam pregar a tua palavra com autoridade, para que possam ensinar com ousadia, meu Senhor, e almas possam continuar se rendendo aos teus pés, através do trabalho de cada um deles, meu Pai amado. Confirma, Senhor, a chamada dos teus filhos, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Sente-se, por gentileza. Irmãos, se levantem. Eu, José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do uso das atribuições que me são conferidas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, os declaro evangelistas consagrados para servir a Igreja do Senhor Jesus.
Vocês podem dizer amém? Amém. Deus abençoe. Vamos para os lugares. Vamos deixar, irmãos, os abraços para depois, que eu preciso do espaço livre aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmão secretário, pode seguir. Francisco Valério Sobrinho, Gabriel Ferreira dos Santos, Genivaldo Alcides de Melo, Genivaldo César Pereira, Jorge de Barros Silva, Jorge Joventino dos Santos, Jeová Monteiro Rocha, Gessé dos Santos Silva, Getúlio de Castro de Lima, Gilberto José da Silva Filho, Gildásio Vicente de Oliveira Filho, Gilmar Marques Damasceno, Gilmário Gonçalves Macedo, Gilson Souza Cerqueira, Gione Almeida Silva, Gladson Silva dos Santos, Hamilton Fontes Galvão, Honorato Galvão França, Humberto dos Santos Pintinha, Ibson Santos Silva, Igor Alvinte de Moraes da Silva, Inácio Alves Feitosa, Irã Mendes dos Santos, Isaac de Araújo Gomes, Isaac Alves Feitosa, Isaías Ursulino de Lima, Itamar Dias Barroso, Ivan Ferreira Guariroba, Jaciel Dias da Silva, Jael Santos de Lima, Jailton José da Silva, Jair Lúcio da Silva, Jairo Mendes Alcântara, Jaliel da Silva, Java Ferreira da Silva, Jean Carlos Silva dos Santos, Jefferson Martins Leite, Jefferson Sampaio da Silva, Jefferson Silva dos Santos, Giovanni Maciel de Oliveira, Gessé Teixeira, João Batista de Araújo, João Carlos Lima da Silva, João Cecílio da Silva, João Melo, João de Souza Barbosa Filho, João Santos Ribeiro Filho, Jocélio Soares Viana, Joel dos Santos Francisco, Joel Isaías de Oliveira Júnior, Jorge Mauro de Souza, José Antônio de Oliveira Neto, José Aparecido Mendes dos Santos, José Araújo dos Santos, José Carlos Chagas Mendes, José Carlos de Oliveira, José Dilson Ferreira da Silva, José Elias do Nascimento, José Francisco dos Santos, José Gonçalves de Souza Ferreira, José Lima Gonçalves, José Márcio Jesus da Silva, José Mário Souza Silva, José Neto Custódio Borges, José Nivaldo Silva Santos, José Nivaldo de Oliveira Júnior, José Osvan Pereira de Souza, José Paulo da Silva Filho, José Ricardo Gomes da Silva, José Romero Soares, José Helder Alves da Silva, Josemar da Silva Pedro, Josemar Ribeiro de Carvalho, Josenildo Fausto de Oliveira, Josenilton José da Silva, Josias Cipriano da Silva, Josimar Antônio da Silva, Josivan Bernardino dos Santos, Josué Vicente Barbosa Filho, Juarez Alves de Oliveira Filho, Juliano Takeshi Koshi, Juliano César de Brito Souza, Juraci Basílio Fernandes, Juvencio Atílio Arruda de Figueira, Caleb Oliveira dos Reis, Cléuber dos Santos Silva, Laurêncio Lafayette Nunes da Rocha, Leandro da Silva Pereira, Leonardo de Jesus Vieira, Leonardo Silva Araújo, Lucas César de Jesus Amada, Lucas Loura Alves de Oliveira, Lucas Santana de Oliveira, Luciano Mendes do Nascimento, Luedson Moura Baltazar, Luiz Julimael Melo Pereira, Luiz Martins de Almeida Neto, Luiz Carlos Gomes, Luiz Gustavo de Oliveira Weike, Lucas Kennedy
Bezerra Araújo Oliveira, Mailton Pereira do Nascimento, Manassés Lopes de Medeiros, Manassés Padilha Ferreira, Manuel José Pereira da Silva, Manuel Meira dos Passos Filho, Manuel Rocha de Lima, Marcelo Bispo Vieira, Marcelo Cavalcante da Silva, Marcelo Dias Borges, Marcelo Najá Facuri. Glória a Deus. Meus amados, igreja, fique em pé, por gentileza. Ainda tem mais? Júlio César de Brito Souza. Pastor Edson José, ora conosco. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, em cuja presença nós estamos, ó Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, teu unigênito Filho, nós oramos pelos teus servos, meu Pai, que, indicado pelo ministério, os senhores estão aqui diante de ti para receber a graça e a unção com a imposição das mãos para o ministério da tua palavra. Abençoando, ó Deus, abençoa agora cada um deles, dando a eles graça, unção e sabedoria, meu Deus, para produzir resultados para o reino, para o teu reino, meu Senhor, no trabalho, na expansão da tua igreja. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te damos a honra, a glória, a majestade e o domínio, e te agradecemos. Amém e amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, os teus filhos estão ajoelhados diante de ti e da tua igreja, Senhor. Estão nesse instante recebendo, ó Pai amado, a imposição de mãos do ministério. Estão sendo consagrados para servirem como evangelistas, ó Pai amado. Tu os escolhestes, meu Pai. Tu os batizastes com o Espírito Santo. Tu deste a ele, ó Pai amado, o poder para que pudesse pregar a tua palavra. Te peço, ó Pai amado, que continue usando os teus filhos como tem sido até agora. Encha-os do teu poder e da tua graça, Senhor, para que possam pregar com ousadia, para que possam pregar com autoridade, Senhor, e almas se rendem aos teus pés. Vidas sejam consertadas, meu Senhor. Vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, através do ministério dos teus filhos, meu Pai. Abençoa os seus familiares, para que juntamente com eles possam alcançar de ti graça, Senhor amado, e realizar aquilo que tu esperas de cada um deles. Receba, Deus, a nossa oração, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, irmãos, tome assento. Pastores, fiquem de pé, por favor. Preste atenção. Eu, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no uso das atribuições que me são conferidas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, os declaro evangelistas consagrados para servir a igreja do Senhor. Vocês podem dizer amém? Amém. Amém. Voltem para os lugares. Pode sentar, irmãos, por favor. Ok. Vamos lá, bebê. Vamos lá, Paulo. Márcio Feliciano de Andrade, Márcio Gomes, Márcio Moreira da Silva, Marcos Antônio da Silva Fonseca, Marcos Antônio de Lima Neto, Marcos Antônio Rodrigues da Silva, Marcos Pales de Araújo, Marcos Rodrigues, Marcos Aurélio Lopes Bueno, Mateus Nunes da Rosa, Mateus Albert dos Santos, Mauro Roberto Piedade, Maxwell Trindade de Oliveira, Michael Lacerda Tagliaferro, Miguel Barbosa de Souza Santos, Misael Neemias Lopes, Moacir Pedro do Nascimento, Moisés Barbosa da Silva, Moisés dos Santos Silva, Moisés Melanias dos Santos, Murilo Rodrigo da Silva, Natanael Manuel dos Santos, Nelson Pereira da Silva Filho, Nelson Rodrigues Paiva Filho, Nerivaldo José de Souza, Neusvaldo Balbino da Silva Júnior, Nilton Gameleira, Nilton Luiz dos Santos, Nivaldo Arcini, Orlande Gomes Correa,
Oscar Soriano da Silva, Osvaldo René Dias dos Santos, Oséias Santos Lima, Osiel Inácio, Paulo Augusto Santos de Lima, Paulo César Pereira Cipriano, Paulo Henrique de Santana Ferreira, Paulo Henrique Ferreira da Silva Marcon, Paulo Ricardo Lucena, Paulo Sérgio da Cunha Oliveira, Pedro Aguilar Ruiz, Pedro Leandro da Silva Souza, Rafael Dourado de Souza, Rafael Torres da Silva, Raimundo Nonato Nunes Pinto, Reginaldo Gomes da Silva, Reginaldo Severino de Melo, Reginaldo Souza Bonfim, Renato José dos Santos, Renato Luiz de Jesus Rezende, Ricardo Brum Caetano, Ricardo dos Santos Silva, Ricardo Navarro Veiga, Ricardo Pereira da Silva, Richard Santos Pereira, Roberto Borges de Souza, Robervaldo Luiz da Silva, Rodrigo Correia Dias, Rodrigo Praça das Neves, Rogério Aparecido Caravaca, Rogério Tanabe, Romildo Nunes Hilário, Romilson Bezerra Lima, Ronaldo Rosa de Oliveira, Rubens Garcia de Andrade, Salatiel Araújo do Carmo, Samuel da Cruz de Lamari, Santino Cavalheiro Pereira, Saulo Moraes dos Reis, Sebastião Carlos de Lira, Sérgio dos Santos Batista, Sérgio Muniz de Souza, Sérgio Pereira da Silva, Severiano de Souza Dias, Severino Santino Cordeiro, Sidney Ademir de Oliveira, Sidney da Silva Rodrigues, Sidney William Feliciano da Conceição, Silvano José Gonçalves, Silvio Marques Barbosa, Simplício Pereira Neto, Tailan Máximo Souza, Tércio de Abreu Luz, Tiago Evans Xavier de Lima, Tiago Santos Cristino de Góes, Tiago Rodrigo da Silva, Tiago Rodrigues Albuquerque, Tonilson da Silva Jerônimo, Valcenir Roseno da Silva, Valdemir da Silva Evangelista, Walter Correia Silveira, Walter Monteiro de Castro, Vinícius Carlos da Silva, Vivaldino Leal de Carvalho, Wagner Cardoso de Oliveira, Wagner Pereira Dias, Walter Esteban Ali Rodrigues, Warley de Jesus Gomes, Wellington Pereira de Araújo, Wellington Fernandes dos Santos, Wellington Gomes da Silva, Wellington Gonçalves da Silva, Wellington Pinto Barbosa, William de Oliveira Lopes, William Jefferson Caetano, William Robson Miranda de Albuquerque, Wilson Correia de Moraes, Wilson Machado da Silva, Wilson Romero Lima dos Santos e Yuri Chagas Rodrigues de Melo. Os candidatos estejam ajoelhados. Pastor Jacé, agora. Irmãos, se levantem, por favor, irmãos. Glória a Deus. Vamos falar com Senhor Deus da glória, em cuja presença nos encontramos, agraciados seja todos quantos chamados foram para a santíssima salvação. Agraciados sejam todos quantos foram chamados para o santo ministério da palavra. Confirma o chamamento de cada um, determinando os teus anjos para ajudá-los, protegê-los, orientá-los, e que todos os seus passos tenham a presença salvadora do Senhor Jesus e o consolo do Senhor Espírito Santo. É que nós ministramos a palavra da consagração em o santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Senhor nosso Deus, Pai amado, os teus filhos estão ajoelhados, meu Senhor, consagrados que estão sendo para servir no teu ministério como evangelistas. Pai amado, eu estou recebendo em posição de mãos o ministério, Senhor. Quero te pedir, Pai amado, que venha confirmar a escolha de cada um deles.
Tu os escolhestes, meu Senhor. Tu os batizastes com o Espírito Santo. Tu os encheste de poder, ó Pai amado. E aqui estão sendo consagrados agora. Confirma, ó Pai amado, a consagração de cada um deles. Conte usando as tuas mãos como tem sido até agora, Senhor. Dando-lhes poder, ousadia, para pregar a tua palavra com coragem, meu Senhor. Para ensinarem com ousadia, Pai amado. E que os seus ouvintes possam alcançar a salvação. Que eles possam ser alimentados pela tua palavra através da instrumentalidade dos teus filhos. Abençoe seus familiares, ó Pai, para que possam também te com eles cumprir com aquilo que tu esperas, Senhor. Receba, ó Deus, a nossa oração, pois assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Igreja, pode tomar assento. Irmãos, levantem-se, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, preste atenção. Eu, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no uso das atribuições que me são conferidas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, vos declaro evangelistas consagrados para servirem a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem dizer amém? Amém. Deus abençoe. Voltem para os seus lugares. Irmãos, podem estar sentados. Agora, irmãos, vamos chamar agora os irmãos que serão consagrados a pastor. Antônio Messias Neto, Divino Bernardino Pinto, Elias Costa Silva, João dos Santos Silveira, José Pedro de Souza. Meus amados, ficamos de pé. Pastor Irineu, ore pelos irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos por este momento sagrado, por este momento maravilhoso. Te pedimos agora que abençoa a cada um dos teus filhos, que eles sejam fiéis, que continue te servindo com toda fidelidade, dando graça, dando toda a condição espiritual, física, abençoando também seus familiares, para que estejam no mesmo propósito, no exercício da milícia cristã. Pai amado, assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, é no teu nome, Senhor, que nós colocamos nossas mãos sobre os teus servos. Que esta imposição de mãos seja confirmada pelo Senhor. Dá aos teus filhos graça, sabedoria, unção, para exercer o ministério de maneira preciosa. Abençoa cada um, abençoa a família e a tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Igreja, senta. Irmãos, fiquem de pé, por gentileza. Glória a Deus. Meus amados, eu, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente. Meus irmãos, só um minutinho, o pastor está declarando aí, só um minutinho, deixa os cumprimentos para depois, por favor. O presidente está ordenando-os agora, nesse instante. Eu, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no uso das atribuições que me são conferidas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, os declaro evangelistas consagrados para servir a Igreja do Senhor Jesus. Vocês podem dizer amém? Amém. Pastores consagrados. Pastores consagrados. Esses irmãos, desculpe-me, esses irmãos foram consagrados, só são 5, não é isso? Consagrados para servir a Deus como pastor. Glória a Deus.
serão servidos pela igreja como pastores. Pode voltar para o seu assento. Amém? Meu amigo, por jeito, né? Vamos agora reconhecer os evangelistas. Irmãos pastores, podem voltar para os vossos lugares, por favor. Muito obrigado. Aleluia. Pode chamar, presidente. Pode chamar. Abdenes Câncio Rodrigues da Silva, Agostinho da Costa, Américo Guilherme Filho, Ananias Ferreira Moreira, Antônio Rodrigues de França, Arnaldo Ferraz, Benício Alves da Silva, Calixto Pereira Marçal, Carlos Alberto Flausilino, Carlos José Félix da Silva, Daniel da Anunciação de Jesus, Décio Gomes da Silva, Denilson José Santos da Silva, Edilson Dias Neves, Emerson Lamberto da Silva, Evandro Duarte Piagno, Francisco Beleza Joia, Francisco Cosi Helena, Francelmo Carvalho Carneiro, Igor Siqueira, Ivan Luiz da Fonseca, Jefferson Pinto Martins, João Batista Emenegildo, José Augusto Batista Gomes, José Carlos de Lima, José Cruz do Nascimento, Josimar Avelino da Silva, Josué Coutinho, Leandro Silva da Gama, Luiz Carlos Machado, Manuel Vieira dos Santos, Mateus de Almeida Fonseca. Só um minutinho, presidente. Não, mas era para pular mesmo. Moisés Valentim dos Santos, Nicomendes Prochério de Souza Neto, Paulo Borges da Silva, Paulo Marchetti, Renato dos Santos Brigatti, Ricardo de Paula Nunes Soares, Roberval Ferreira Ramos, Robson Luiz Ferreira da Luz, Rogério Cavalari, Simeão Félix, Sóstenes de Lima Araújo, Valber Marques Chaves, Williams Gracindo da Conceição Silva, Wilton Ferreira da Silva. Glória a Deus. Meus amados, igreja, irmãos, por favor, estejamos de pé, vamos orar ao Senhor. Vocês, olha, vira para a igreja, por favor. Olha para a igreja aí. Irmãos, aqui estão esses irmãos, são evangelistas, estão trabalhando conosco e nós estamos apresentando aos irmãos para que nós os reconheçamos como evangelistas da nossa igreja. Os irmãos concordam? Digam amém. Amém. Tome assento, por gentileza. Olha aqui, irmãos. Eu, José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, no uso das atribuições que me são conferidas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vos declaro reconhecidos como evangelistas para servir ao Senhor em nossa igreja. Vocês podem dizer amém? Amém. Pode voltar para o lugar. Deus abençoe. Vamos agora chamar os pastores que serão reconhecidos. Pode chamar, presidente. Pode chamar. Adailton José da Paz Souza, Adão Jacinto, Ademir Gomes de Oliveira, Adonias Severo Batista, Afonso Ferreira de Souza, Ailton Jatubian Braga Alexandre, Alcírio Celso Ursulino, Aldemir de Jesus Santos, André Gomes Barreto, Antônio Pereira Lima Duarte, Antônio Romão Ferreira, Arnou Gonçalves Viana, Carlos Roberto de Souza Silva, Cleiton Ferreira de Lima, Clóvis Rocha da Costa, Davi Coutinho, Douglas Julião Bernardoni, Edmilson José da Silva, Edson Ovídio Alves, Eduardo Carneiro dos Santos, Eduardo Gonçalves, Elias da Silva, Evandro Ferreira Caipes,
Fábio Mendes de Araújo, Francisco Feitosa da Silva, Francisco Iltamar Alves da Silva, Francisco Pereira da Silva Sobrinho, Ilquias da Silva Rodrigues, Jair Batista dos Santos, Jamison Mendes Primo, Jó Barbosa, José Carlos Rocha da Costa, José Cícero Barros, José Fernandes de Araújo, José Geraldo Borges de Almeida, José Marques de Ataíde, Joubert Mota de Souza, Leandro Augusto Silva Alves, Luiz Carlos Lopes da Silva, Luiz Carlos Novaes de Araújo, Osvaldo Forquilha, Pedro Zeferino Souza, Reginaldo da Silva Santana, Robson Cristiano de Souza, Rodrigo Silva, Sivaldo Barbosa da Silva, Vitor Alexander Souza Diniz. Eu, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no uso das minhas atribuições, apresento aos irmãos a igreja, por favor, vira o rosto para a igreja. A igreja quer receber os nossos queridos irmãos, reconhecidos como pastores do nosso ministério. Diga amém. Amém. Deus abençoe, amados. Vão em paz. Vamos agora chamar troca de credencial. Abdias Bispo dos Santos, Adalberto de Souza Maciel, Adalberto de Souza Santos, Adalmi Ferreira Ribeiro, Adílio Andrade Santos, Adriano Pereira Pardim, Afrânio Cândido da Silva, Ageu Rodrigues Soares, Agnaldo Oliveira da Silva, Agnel Barbosa Reis dos Santos, Alexandre Luiz dos Anjos, Alexandre Marcelo Ramos, Almir Rogério Messias dos Santos, Aloísio Alves de Oliveira, Altamirando de Oliveira Santana, Álvaro Bruno de Oliveira, Álvaro Gomes da Silva Filho, Amâncio Gomes da Silva, Anderson Oliveira de Souza, André Ferreira de Souza, Antonilton Oliveira Ramos, Antônio Carlos Felipe, Antônio da Silva Cerqueira, Antônio Lima das Virgens, Antônio Marcos Barbosa, Antônio Passos Alves, Antônio Sávio da Silva, Anubis Amique Wilke Matarazzo, Argemiro Gonçalves de Oliveira, Arleno Pereira, Armindo Figueiredo, Calmir Damasceno dos Santos, Carlos Cleiton Alcântara Silva, Carlos de Camargo, Carlos João dos Santos, Carlos Marinho de Faria Primo, Celso Aparecido Ferreira, Celso Pereira de Paula, Kleber Ferrareto, Cledson Lima de Azevedo, Cleiton Kemerson Terra, Clênio Fabrício Ribeiro, Clóvis Oliveira de Souza, Daniel José dos Santos, Daniel Moisés, Daniel Olímpio Almeida Ferreira, Davi Garcia da Silva, Délcio do Couto Silva, Denilson da Silva Matos, Diego Henrique Ruiz de Souza, Dorival Fernandes dos Santos, Douglas Ângelos Nunes Furlan, Durval Rodrigues da Silva, Edilson Vicente de Araújo, Edinaldo Miguel dos Anjos, Edivaldo Dias Rocha Júnior, Edmilson de Almeida, Edmundo Fernandes de Freitas Júnior, Edmundo Rodrigues de Lira, Edson Oliveira de Jesus, Edson Teixeira Batista, Eduardo Aloísio da Silva, Eduardo Ferreira dos Prazeres, Edivaldo Fernandes Marques, Edivaldo Lopes da Silva, Elias Lopes Cristino, Eliezer Ferreira Gomes, Elton Alves Rocha, Emerson Aparecido de Souza Brito, Esdras Moraes do Nascimento, Ezequiel de Souza Matos, Ezequiel Lopes Ferreira, Ezequiel Manuel dos Santos, Fabiano Alves Monteiro, Fabiano do Ramo Silva Júnior, Fábio Aparecido Martins da Silva, Fábio Carlos Abramo, Fábio da Costa Dias, Fábio Evangelista dos Santos, Fabrício Ros dos Santos, Fernando Luiz Azevedo dos Santos, Fernando Pereira de Souza, Francisco Andrade Freitas, Francisco Camilo Nunes,
Francisco César Feitosa Alves, Francisco Cielio Lopes Pereira, Francisco de Assis Castro, Francisco de Assis Ferreira, Francisco Júnior de Souza, Genivaldo Souza Góes, Gerson Silvestre Ferreira, Gilberto de Lima, Gilberto Ramos, Gilberto Trindade Soares, Gilmar Antônio da Silva, Gilmar Pereira Lopes, Elcio Donizete Reche, Ebert Nunes Silva, Ibrahim Soares Pinto, Isaac de Oliveira Santos. Sem nomes, pastor. Meus amados, por gentileza, virem a face para a igreja. Aqui estão os nossos irmãos. Eles são irmãos, companheiros nossos que estão trabalhando para Jesus, e nós estamos apresentando aos irmãos para que nos autorize a trocar as suas credenciais de evangelistas para pastores. Os irmãos concordam e digam amém? Amém. Pode sentar-se, vamos para o seu lugar. Deus abençoe. Siga. Ismael Batista da Silva, Israel Abud Lima, Ivanildo Luiz dos Santos, Jadson Santos Moreira, Jaziel Oliveira da Silva, Gesiel Borges dos Santos, Joaciflan Antônio Alexandre, João Augusto da Conceição Filho, João Flávio Nascimento, Josivaldo Cardim dos Santos Júnior, Joel Teixeira de Lima, Jorge Alexandre Batista das Neves, Jorge da Silva Ferreira Duarte, Jorge Wilson Grekov, Josadac de Souza, José Augusto dos Santos, José Cleuton Santana dos Santos Júnior, José Eudes Miranda da Silva, José Ferreira da Silva Filho, José Ferreira Paiva, José Malaquias da Silva, José Manuel da Silva Filho, José Nilson de Castro Rodrigues, José Ronaldo da Silva, José Ronaldo da Silva, José Zenildo Alcioli de Amorim, Josemar Francisco de Oliveira Silva, Josi Anderson Maurício Gabriel Dias Toledo, Josias Onofre da Silva, Júlio César de Souza, Jurandir da Silva Belarmino Medeiro, Jurandinho Pereira Silva, Kleber Fernandes Barbosa, Laerte do Carmo Bastos, Laerte José da Silva, Livino José de Farias, Lourisvaldo Costa da Silva, Lucas Ferreira Criado, Lucas Gomes Nascimento Rodrigues, Luiz Carlos Souza do Carmo, Luiz Felipe da Silva Gomes, Luiz Honorato da Silva, Manuel Francisco da Silva, Manuel Ronivaldo Matos de Lima, Manuel Ferreira Furtado, Marcelo Souza Paiva, Márcio Jorge da Silva, Márcio Oliveira da Silva, Márcio Roberto Xavier, Marco Antônio da Silva, Marco Rogério Damascena de Matos, Marcos Henrique Pereira dos Santos, Marcos Nascimento de Oliveira, Maurício Dias Moreira, Miguel Marques de Lima, Milton Mendes Ferreira, Narciso Rodrigues de Freitas, Natanael Luiz de França, Natanael Rabelo de Souza, Nixon Pereira, Omar João da Silva, Oséias Souza da Silva, Osmilton dos Santos de Souza, Osnilson da Silva Dias, Otacílio Batista de Oliveira, Paulo Borsato, Paulo Jorge Lopes da Silva, Paulo Ramos Simplício, Paulo Sérgio Martins Júnior, Pedro Carlos Caetano de Carvalho, Percival Rodrigues da Silva, Raimundo Bispo de Andrade, Ranieri Oliveira da Silva, Reginaldo Barbosa de Melo, Renato Raimundo, Ricardo Laurentino da Silva, Robson Tadeu Silva, Rodrigo Francisco dos Santos, Rodrigo José da Silva, Rogério Gomes Teixeira, Ronaldo Santos do Couto, Rosenaldo do Espírito Santo, Sandoval Campanha Santos, Sandro de Souza Batista, Sebastião Rodrigues de Souza, Sidney Ribeiro, Silvane Maia de Oliveira, Udenberg Rocha da Silva, Walter Lourenço Barbosa, Vicente Lima Bezerra, Vitor Josué Martins Cavalcante, Valdemar Silva, Valdir Antônio Pereira, Wellington Carias da Silva e Wilson Rufino Júnior.
Meus irmãos, por gentileza, se virem para a igreja. Meus amados, aqui estão os nossos companheiros, são pastores, e nós estamos, eles são evangelistas, estamos trocando as suas credenciais para pastor. Os irmãos concordam comigo? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Chegou mais um? Quem é mais um? João Batista. João Batista Ferreira. Guarulhos. João Batista. Vai reconhecer também, já veio, já. Agora o sorteio de celular. Cadê João? Tá por aí. Meus irmãos. Você vai receber credenciamento porque está com R$1.800 de. Meus irmãos, por favor, tomem seus lugares. Nós vamos agora, irmãos, agradecidos aos donos da Universidade Anhanguera. Eles, em cada nossa reunião, durante toda a escola bíblica, eles têm presenteado um celular para um dos irmãos. Este celular estará sendo sorteado naquele, põe aquele negócio daquele QR Code aí. Já foi. Então, já foi sorteado aqui. É o José Rivaldo Matias. José Rivaldo Matias. Onde está o José? Aqui, pastor, tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui. Vem aqui, ó. Entendeu? Este irmão esteve aqui conosco, mas saiu, perdeu de ganhar o celular. Vamos sortear outro. O irmão sorteado foi Evandro Santos do Nascimento Filho. Está aí? Está aí, pelo jeito tá. Vem buscar aqui, meu filho. Meus amados, lembrando aos irmãos que amanhã, pela manhã, às 8h30, aqui estaremos para dar continuação à nossa escola bíblica. Teremos 3 estudos pela manhã, 2 à tarde e 1 à noite. No sábado pela manhã também teremos estudos bíblicos, você pode participar conosco. E na segunda-feira, dia 6, às 18h30, quero convidar a todos para juntos aqui estarmos agradecendo a Deus por mais um ano de vida que o Senhor Deus tem concedido ao nosso pastor. Estará completando 91 anos de idade e nós estaremos aqui com ele para abraçá-lo e agradecer a Deus pela sua vida. Então, na próxima segunda-feira, às 18h30. Muito bem. Evandro, o celular é seu, viu? Você não vai tirar foto. Vem, tira aí. Amém, muito bem. Meus irmãos, tem mais? Tem mais? Amanhã? Olha, a Anhanguera está dizendo aqui que amanhã tem mais, viu? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nosso querido Salvador, nós te agradecemos, ó Pai, por este trabalho realizado durante todo o dia. Louvamos a Deus pela presença de cada um dos teus filhos que aqui está.
mas abençoa, Senhor da glória, todos aqueles que também foram consagrados para o teu ministério. Dá-lhes a tua graça e a tua bênção, Senhor Jesus. Agora nós estaremos regressando para o nosso lar. Leva-nos na tua paz, livra-nos de acidente e de todo mal. Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Ok? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam: Deus abençoe a todos. O Eliseu está esperando aqui.